Estamos na Avenida Paulista, senhoras e senhores. Ó, pra mim, eu acho que aqui é coração de São Paulo. Não sei se eu tô errada. Pra mim também é. Há quem diga que o coração de São Paulo mudou pra Faria Lima. Pra mim, continua aqui. A avenida é vibrante, cheia de gente diferente. Só que a gente tá indo encontrar o nosso participante de hoje, que ele trabalha aqui. O escritório dele é na Avenida Paulista. Então, é lugar de diversão, mas também é lugar de labuta. O nosso participante de hoje é o Igor, que é um homem de 32 anos, solteiro. Ele é gerente executivo de uma universidade estrangeira, mas ele ainda está lutando aí com uma sombra do burnout. Ele até já sabe que a empresa onde ele trabalhava antes não era uma empresa muito saudável, mas ele também coloca um pouco a culpa nele por conta dessa onda de produtividade, bater meta, que é a realidade de muita gente, né? Eu queria, Lucas, que você pudesse falar um pouquinho pra gente, dar um resumo aí do que é o burnout de fato. O burnout, basicamente, é um estado de esgotamento físico e emocional que está diretamente relacionado a tensões e a estresses no ambiente de trabalho. Agora, é muito comum, inclusive, em casos mais graves de burnout, o desenvolvimento de ansiedade e de depressão. O Igor teve um diagnóstico de depressão, agora a gente vai precisar escutá-lo para saber se, no caso dele, tem alguma relação ou não. O burnout, ele afeta várias áreas da vida e de várias formas. Então, me preocupa muito como está a alimentação dele, como anda o sono. Mas eu acredito que esse âmbito corporativo, ele tem uma tendência a ser mais tóxica ou mais de demandas mesmo. Então, eu queria entender os horários do Igor para a gente poder ajustar essa dinâmica de vida dele para melhorar essas questões, né? Aí eu me pergunto, se estamos falando de burnout, está ligado à jornada exaustiva de trabalho, o encontro com ele vai ser justamente no ambiente de trabalho? Eu tô achando isso meio esquisito, Mas o trabalho é central na vida de todo mundo. Então, assim, se a gente vai falar de adoecimento, é muito difícil a gente não passar pelo trabalho. Eu acho que tá tudo certo. Então, acho que é lá mesmo. Então, a gente tem tá aceito. Eu acho que é tá lá, aceito. Então, vamos nessa. Será que ele tá esperando? Ele sabe que a gente tá chegando? Gente, a gente tá na ansiedade tipo criança, né? Chegamos. É bom encontrar gente nova. Novas histórias, vamos nessa. Olá! Olá! Olha ele aí. Ai, que delícia! Bom, a gente chegou aqui por conta de um burnout. Exato, exatamente. Então a gente se juntou para ver o que a gente pode fazer aí, que passos que a gente pode dar para melhorar um pouquinho o seu estilo de vida e todas as questões envolvendo a sua saúde. Mas aí, antes de tudo, eu queria saber assim, você trabalha aqui sozinho? Eu tenho uma pequena equipe que trabalha aqui comigo no escritório. Você percebeu uma diferença dessa para a anterior? Uma diferença gigantesca, assim, de tudo que eu passei nos últimos anos em outros ambientes corporativos. Aqui eu tô num ambiente mais flexível, mais saudável, mais tranquilo. E qual é a maior queixa? Bom, a maior queixa eu diria que seria a exaustão mental e o desânimo, assim, para lidar com as responsabilidades do dia a dia, a carga emocional, todos os problemas, enfim. E isso veio depois do burnout? Você sentiu que você deu uma diminuída na sua energia, de modo geral? Na energia, na produtividade, assim, eu cansei. Cansou. E quantas horas, mais ou menos, você trabalha, assim? Olha, hoje tá bem mais tranquilo, bem de boa mesmo. Eu trabalho aqui 6 a 8 horas. E aí tem dias que eu estendo a carga, porque aí tem vários eventos que eu sou responsável. E aí eu posso fazer também de 10 a 12. Ah, eu quero conhecer o seu espaço Então vamos de trabalho. Vamos conhecer. Uma mesa gigante. Gigante, porque a gente recebe muitas pessoas aqui no escritório. Então esse aqui é o meu cantinho favorito aqui do trabalho. Mas você trabalha em sistema híbrido, então? Você não tá aqui todo dia no escritório? Exato. Tecnicamente deveria ser presencial, mas tem geralmente assim um dia na semana que eu não tô muito afim.
eu não consigo vir no escritório, eu não estou me sentindo assim tão disponível para as pessoas e para ver. Socializar. A bateria social tá fraca. Então me parece que nossa equipe vai ter mais coisa pra cuidar e junto com você, Tem bastante coisa, tem muita coisa. E quantas pessoas trabalham com você? A nossa equipe tem, em média, 6 pessoas, mas aí a gente recebe pesquisadores do mundo todo também. Então, às vezes, o escritório tá lotado. Bom, meu primeiro impacto, né, conhecendo o Igor, é aquela sensação de que é um cara que talvez não tenha problemas. E eu acho que eu tô até me questionando sobre isso, porque a gente parte do princípio de alguns estereótipos que uma pessoa com burnout talvez fosse alguém com uma energia mais pesada, um cara mais pra baixo. E muito pelo contrário, eu encontrei um rapaz bastante solar. Igor, me conta um pouco da sua história. Bom, eu nasci no Ipiranga, aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Mas eu cresci na região metropolitana de São Paulo, em Francisco Morato. Eu já tenho 12 anos de carreira, já fiz um pouquinho de tudo. Eu sou formado em turismo e hotelaria. Então, basicamente, eu trabalhei sempre na área do turismo e da hotelaria. Né? Então, eu já trabalhei como concierge, já trabalhei em hotel, já trabalhei em navio de cruzeiro no exterior. Quando eu retornei do cruzeiro, eu logo entrei nessa empresa. E aí, era uma empresa que me aparentava ser uma oportunidade única, profissionalmente. E aí, eu entrei com tudo, para me jogar, para trabalhar. Então, eu fiquei basicamente 3 anos nessa empresa. Só que essa empresa, ela exigiu e demandou tudo de mim, assim, mentalmente. E a carga horária era absurda. Então, assim, entrava 7, 8 da manhã e tinha dias que eu saía 22 horas, 23 horas. Então, eu não vivia. Então, eu que já vinha numa trajetória de muito trabalho, de muito esforço, eu lá acabei me esgotando. O que você estava sentindo no momento em que você procurou ajuda médica? Eu já não conseguia mais trabalhar. Eu não me sentia mais eu, meio que eu me despersonalizei. E eu não conseguia mais ter ânimo. Então, foi um momento que eu estava diante do computador e eu não sabia como começar, por onde começar, o que fazer. Que lugares de relações sociais estão tendo na sua vida nesse momento? Essas relações sociais e a minha vida social, ela tem sido fundamental, assim. Eu estou solteiro há 6 meses, então… Gente, é super pouquíssimo tempo. Ainda estou também nesse momento de superação, porque era um relacionamento bem longo. A gente ficou junto 12 anos, então foi bem complexo de lidar com tantas emoções e ainda enfrentando a questão do burnout, ainda enfrentando a questão da depressão, porque mesmo que eu já esteja diagnosticado há mais de 2 anos com essas questões, eu ainda vivo resquícios disso, e eu sinto resquícios disso todos os dias. Na minha vida, no escritório, em casa, na minha vida pessoal. Igor, obrigado, viu? Obrigado a você. Muito interessante a sua história. Espero que a gente consiga contribuir e integrar aí a sua rede de apoio. Tenho certeza que sim. Muito obrigado. Então, Igor, eu quero entender como que é essa questão, seu relacionamento com a atividade física. Eu gosto. Eu sinto que me traz prazer e me traz, assim, um novo fôlego. Porém, eu tenho muita instabilidade, assim. Eu começo, paro, e aí eu… Então, mesmo antes do diagnóstico do burnout, você já não estava ativo? Não estava. Beleza, porque assim, pensando nesse diagnóstico e também nos outros aspectos que envolvem o burnout, que é ansiedade, estresse também, né? A atividade física, ela é, assim, uma ferramenta muito efetiva, muito eficaz, né? Para você combater. Porque a gente sempre tem que estar atento aos sinais, né? O nosso corpo, ele vai dando ali uns sinais de que alguma coisa não tá legal. E aí, a gente falando dessa questão da academia, me conta como que é esse ambiente para você? Você acha que é um ambiente que te motiva a frequentar ou você se sentia meio retraído? Bom, eu não vou mentir, é um ambiente que intimida, mas é um ambiente que eu gosto também. Eu não tenho problema em frequentar a academia por ser a academia e tudo mais. Porém, eu não entendo muito da nomenclatura, dos aparelhos. Se é um lugar que você gostava de ir, a gente pode, assim, traçar um plano para você. E eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai incluir aí numa rotina legal, que seja de uma maneira contínua, né? Que você não pare mais. Tá bom. Vamos fazer esse trâmite? Vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Então, Confio. Bora.
Então, Igor, eu quero entender um pouco sobre a sua vida, sobre sua rotina. Você cozinha? Eu nunca gostei muito de cozinhar. Eu sei cozinhar, mas eu não gosto de comer a minha própria comida, assim. Como você come? Você come no restaurante? Como que é a sua rotina de se alimentar? Sim, eu basicamente sobrevivo ou comendo fora em restaurantes ou de delivery. Isso é uma decisão meio impulsiva, assim? Você, tipo, vou almoçar daqui a pouco e aí eu penso alguma coisa para pedir. Ou você costuma pensar na sua alimentação? Sendo bem sincero, não penso, não. Eu não costumo planejar. Mas eu gosto de comida de qualidade, assim. Eu como bem, mas não é muito bem pensado, nem planejado. Entra fruta, legumes e verduras nesse comer bem aí ou nada? Só não entra fruta, eu não sou muito de frutas. Tá, eu acho que temos umas coisas para pensar aí sobre isso. Você dorme bem? Sempre tenho, assim, disposição para dormir. Eu sempre tô com um sono. Não é um problema. Não é um problema. Dormir nunca é um problema. Me conta aí, nesse sono, onde entra o celular. Ele vai pra cama com você ou você deixa fora, longe? Pergunta polêmica. Ele vai pra... Gostamos de polêmica. Ele vai pra cama comigo. Então, você fuma? Não, eu não. E bebida alcoólica? Bebida eu bebo frequentemente, porque eu também sou artista da noite, então. Me conta mais sobre isso. Sim, eu sou drag queen, então. Sério, eu quero saber tudo nada. sobre isso. Eu quero saber, não só quero saber, como eu quero que você me mostre. Eu quero ver. Hello, hello, hello! Ai, eu tô amando ver você se montando, que alegria. Eu também, tô muito feliz de você ter topado mostrar pra gente como que a Sofia nasce, viu? Pra mim é um prazer mostrar o processo aqui. E conta pra gente, de onde veio a Sofia? Sofia Bellucci, esse nome, eu me inspirei na grandiosa Sofia Loren e na icônica Mônica Bellucci. Eu lembro que quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu assisti um filme incrível com a minha mãe. O filme se chama Malena. E é uma história bem visceral, assim, que retrata a sensualidade e a repressão. E eu quis me inspirar porque eu me sinto também essa força dentro dessa luta contra a repressão e tudo mais. Como é que foi Paris, Sofia? Bom, foi bem orgânico. Eu comecei numa nova leva de drags que começaram a surgir lá para 2014, 15 até 2016 por conta do reality show americano, RuPaul's Drag Race. Amamos. E, enfim. E é muito legal porque a arte drag ela é tão rica, tão plural, que ela engloba todo mundo. Então, todo mundo pode fazer drag. Inclusive, eu recomendo que todo mundo na vida faça drag pelo menos por um dia. Acho que a gente tá querendo. E aí, minha equipe do Mutirão da Saúde? Vamos lá organizar pra gente entender aqui quais encaminhamentos são possíveis pro Igor. E aí eu quero que todo mundo me traga um pouquinho de quem é o Igor. Eu posso começar. Opa! Foi muito interessante, gente, a conversa com o Igor. Ele trouxe vários elementos da história de vida dele e da relação dele com o trabalho, que é o grande tema, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que a questão do burnout está muito circunscrita para ele no excesso de trabalho que ele tinha na empresa anterior. Só que tem algo que eu acho que não está muito claro, é a relação do burnout com o fato dele ser um homem gay. E o quanto que isso pode produzir uma sobredemanda e da gente ter que provar que merece estar ali, de provar que tem que estar naquele lugar. Agora, eu tô com uma impressão aqui, porque Igor faz terapia, Sim. né? Aí me parece que é um cara com uma vida minimamente organizada, né? Aí me dá um pouco a sensação de o que a gente pode fazer por essa pessoa. Então, aí eu vou trazer um plot twist aqui pra vocês. Eu gosto assim. Porque até antes do burnout, ele já não treinava, não fazia atividade física. Nenhuma? Nada. Ele já está há 4 anos sem fazer atividade física. Eita. Me ajuda a te ajudar, Igor. 4 anos. E aí, conversando com ele, eu tenho uma sugestão já. Opa, peraí, gente. Já tem uma sugestão, então sugestão tem que anotar. Vamos lá. Então, eu pensei em exercícios mais rápidos, né? O treino HIIT, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um treino de alta intensidade, que é uma coisa que ele gosta, né? Frequência cardíaca lá em cima.
e um treino curto, então que ele não precisa usar os equipamentos da academia para que ele descarregue um pouco a ansiedade e também performe melhor. Adoro. Ele me contou que ele se alimenta relativamente bem, assim, porque ele não come tanta porcaria industrializado, mas ele só come delivery. Então, a minha sugestão para ele é fazer um planejamento do que ele vai pedir na semana para evitar o pedido de impulso, que acaba gerando uma alimentação meio descoordenada, sem muito propósito. E Adorei isso, adorei, vou anotar pra mim. Agora, vocês acham que só vocês da área da saúde têm sugestão? A apresentadora / artista aqui também tem, então, senhoras e senhores. Vai na mesa, querida. Então vai, eu vou anotar. Então, eu vou anotar. Pensei numa coisa aqui que traz a arte que ele já exerce e também coloca ele em contato com outras pessoas para aumentar aí essa equipe de apoio, né, para a vida dele, que era ele participar de um coral. Entendeu? Acho que ele vai adorar. Eu tô animadíssima de ir pra esse coral, porque eu fico falando pra todo mundo que eu não sou cantora, mas eu digo que eu sou cara de pau. Então, o ambiente da música é um ambiente que me toca bastante. Então, eu quero chegar lá e entender qual vai ser e, principalmente, saber se Igor vai se enturmar com essa galera. Igor, você vai me achar muito sentimental se eu te perguntar se você tava com saudade de mim. Eu senti sua falta, eu senti muito sua falta. Quais são as suas expectativas? Essa é a minha pergunta. Para ser impactado por essa nossa equipe multidisciplinar. Bom, eu tô muito animado, eu tô muito feliz de ter uma equipe tão incrível do meu lado, me apoiando, me guiando nessa retomada, assim, de vida. E a minha expectativa é me sentir melhor comigo mesmo. Mas você tá pronto para ser surpreendido, porque a gente já tem um plano de ação. Aí! Eu ia estar contando agora que a gente já tinha um plano de ação. Estamos aqui, Temos um plano de ação, Temos então. um plano de ação. Estamos preparadíssimos. Igor, chegou a hora. Chegou o momento. Tá preparado? Tô preparado. Quantas horas, mais ou menos, você performa, assim? Olha, a performance é rápida, mas tem toda uma noite que envolve estar vestida, Aham, a estar preparação. de salto, a preparação. Demanda muito. Isso Então, que são te muitas deixa mais horas. cansado. Sim. Antes de tudo, a gente vai fazer um aquecimento. Então, a gente vai começar aqui, ó, cruzando e afastando os braços. E aí, pensando que você falou que você gosta de cardio, pensei num treino HIIT. Você já ouviu falar desse treino HIIT? Já. É um treino que você faz em curto tempo, numa intensidade alta. O legal é que a gente tem poucos materiais aqui. E aí, se você não se sentir confortável um dia ou outro de ir pra academia, você pode fazer esse treino em casa, hein? Tá. Preparou? 3, 2, 1, foi. Bora. Isso. Flexiona o cotovelo. E aí, ó, você começa a contrair o abdômen também, tá? Tá. Foca na respiração. Agora começa a subir um pouquinho mais o joelho. Tira a ponta do pé do chão. Isso. 1, 2, 3, isso. Lá em cima. 5, 6. E você vai voltar no primeiro exercício, você lembra? Não. Isso. 4. Concentra no movimento. Aê! Olá, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Eu adoro estar em missão e a gente tem uma aqui, né? E ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida. Foi para isso que você chamou a gente, né? Exato. Então, tá bom. Vamos lá. Você só come delivery. Só como dele. O que eu queria te propor em relação a isso é você fazer um planejamento da sua semana. Tá. Do que você vai pedir. Não necessariamente do restaurante, mas que tipo de comida você vai pedir cada dia da semana, no almoço e no jantar. Certo. Para quê? Para evitar atitude de impulso. Porque quando vai chegando na hora do almoço, a gente já tá com fome, a gente só quer prazer. E a gente precisa fazer umas escolhas mais conscientes. Sim. A outra coisa que eu queria te propor é em relação a frutas, né? Sim. Você acha que você consegue colocar 2 frutas por dia na sua vida? Não, eu consigo. É mais a falta de hábito mesmo. E eu acabo esquecendo que existe fruta e que a gente precisa comer. Exato. Vamos para o sono. A gente precisa trabalhar a higiene do sono. Sempre a gente pensa nela só ali na hora de dormir, mas a gente começa a trabalhar de manhã. E aí a gente melhora muito a energia ao longo do dia. Então, quando você acordar, você vai acordar
abrir a janela, deixar a luz entrar, tá? Por quê? Porque a sua glândula pineal, ela vai entender que amanheceu. E aí tá na hora de começar a produzir o cortisol, que é como se fosse o comandante do dia, tá? E aí quando chegar à noite, você vai sentir que seu corpo vai ficar mais preparado para dormir. E aí, pro quarto, vamos levar só um livro e uma música? Tá. Eu sempre fui muito dorminhoco. Então, assim, eu queria saber mais sobre essas limitações de horas, assim. O quanto eu posso extrapolar, Então, se eu posso. o ideal é não extrapolar. Cada um tem um ritmo e tudo, mas existe um consenso na ciência, baseado em muitos estudos, que falam de 7 a 9 horas por dia. Ficando nesse intervalo, dentro da sua necessidade, Tudo bem. tá tudo bem. Temos um trato? Temos um trato, combinado. Vou acompanhar, vou ficar de olho, hein? Fechado. Quero melhoras. Igor, fiquei pensando em algumas coisas a partir da nossa conversa. Uma delas é o fato de que a gente vive numa sociedade LGBTfóbica e o trabalho acaba sendo esse lugar por onde a gente descarrega um pouco muitas das tensões que a LGBTfobia produz em nós. Isso faz sentido para você? Eu nunca tinha pensado nisso até entrar, de fato, no tema da terapia. Eu imaginava que fosse somente pelo histórico de vulnerabilidade social que eu venho, que foi uma história muito difícil em relação a finanças e tudo mais. Então, eu achava que todo o meu esforço, a minha dedicação e o meu profissionalismo vinha apenas desse lugar de querer fugir dessa vulnerabilidade social. E aí, durante a terapia, eu entendi que não era somente isso. Eu entendi que também vinha desse lugar de compensação, de fazer sempre o máximo que você puder para você poder provar o seu valor. E eu tenho sentido isso, eu tenho me acolhido mais, assim, me abraçado mais, tentado me entender mais, e me respeitar os meus limites, me amar mais. Então, felizmente, eu tenho essa rede de apoio, tenho esses meus amigos, tenho esses profissionais que são incríveis. Agora tenho vocês, do Mutirão. Igor, eu te agradeço muito pela sua honestidade radical em partilhar com a gente assim, da sua história. E o meu desejo é que você continue se permitindo ser humano, ser uma pessoa, com toda a sua grandiosidade, com toda a sua vulnerabilidade. E que você receba cuidado, colo, amparo, sempre que você precisar. Viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Igor, agora que você já recebeu todo o plano de ação, o que você achou das propostas da nossa equipe multidisciplinar? Eu amei. Foi muito legal, assim, receber tantas dicas e tantas recomendações. Dar uma agitadinha ali no exercício físico que eu tava precisando. Estava sedentário, né, amigo? Movimentada, estava sedentário. Então foi ótimo, foi assim, uma conexão incrível compartilhar esse momento de aprendizado assim com vocês. Foi muito intenso e eu tenho certeza que me tocou assim profundamente e que vai reverberar assim pra minha vida mesmo. Mas não para por aí, porque a gente tem uma surpresa pra você. Uma surpresa, uau! A gente quer te convidar pra participar de um coral, Mentira! mas não é qualquer coral. É um coral LGBTQIA+. Uau! Porque eu acho que a gente entende mesmo, né? Essa necessidade desse pertencimento, sabe? De você estar dentro da sua comunidade, que eu tenho certeza que você vai se identificar e vai ter uma troca muito bacana. Uma coisa que ele ama, que é a Eu voz. amo cantar, caramba! Mas, ó, a gente vai se encontrar lá então. Bora, Combinado? demorou. Combinado, então. Te vejo lá. E já você Até. vê logo cantando, hein? Cantando. Eu sou maestro do coral, há 7 anos esse projeto se iniciou. Eu estava no momento de querer contribuir para a comunidade LGBT, que é PN+, e foi surgindo essa ideia de criar um grupo que pudesse ser temático, né? Para poder se posicionar de maneira mais firme.
É muito bom você enxergar a pessoa como uma pessoa múltipla, né? São múltiplas camadas. Ele é um performer de drag queen, ele é um executivo, ele é um cara que canta, ele é um cara que maquia, ele é um cara que constrói planilhas, constrói eventos, gere uma equipe. Então, a saúde também é isso, né? Da gente olhar para a pessoa a partir de tudo que ela pode ser, de tudo que ela pode construir e de tudo que tem que ser visto para ela ser inteira. E para mim foi muito bom porque isso remete também ao que eu preciso aprender, o que eu não posso esquecer. Sobre mim, sobre nós como profissionais de saúde, sobre a nossa equipe, inclusive, da gente se permitir ser tudo que a gente pode ser. O Igor pode ser quem ele quiser, eu posso ser quem eu quiser, e assim a gente vai construindo pessoas inteiras que caminham muito melhor por aí. Vamos lá, galera. Expectativas? Muitas? Tá, então vamos nessa. Igor. Se teve uma coisa que eu fiz nesses últimos tempos foi viver. Viver a minha vida, o meu momento, o meu amor próprio, a minha liberdade. Tô me sentindo, assim, muito mais forte, muito mais firme do meu propósito, das Poético, minhas né? escolhas, de quem eu sou e do que eu quero. Olha lá, pedindo comida no aplicativo. Eu achei uma dica muito legal que a Simone deu, que foi a de planejar meio que o cardápio. Por mais que eu viva a base de delivery e isso não mudou, eu meio que consegui planejar as minhas refeições e pedir delivery. Redução de danos. Fazendo exercício, cara. Chinelo ainda. Eu diria que o mais difícil para mim, eu acho que é sempre a parte de exercício físico. Que sucesso, gente! É um grande desafio pela questão de saúde mental, porque, por exemplo, eu tive épocas que eu queria fazer, mas eu não estava muito bem, mentalmente falando, eu não estava com ânimo, energia, mas eu tô disposto a tentar, porque é saúde mental, é saúde física e também é beleza, né? E a gente sempre quer ficar mais bonito, né? Então, eu quero muito me empenhar cada vez mais. Tô me sentindo, assim, muito mais forte, muito mais firme do meu propósito, das minhas escolhas, de quem eu sou. E ciente de que eu vou seguir com as dicas que me deram, ciente de que eu vou seguir com os meus planos, com os meus sonhos. Muito legal. Ai, que bom, né, Igor? Super disposto. Uma coisa que eu acho que atravessa esse nosso mutirão saúde de ponta a ponta é que, no fim das contas, saúde mental tem sido cada vez mais citado como uma necessidade de algo que precisa ser falado, precisa ser discutido, precisa ser tratado e precisa ser colocado dentro das políticas públicas mesmo. E a gente tem aí o Brasil com as estatísticas que a gente sabe que a gente tem. Em primeiro lugar em ansiedade, segundo lugar em depressão. Também o segundo lugar em burnout, apenas atrás do Japão. Caramba. Então a gente tem um número altíssimo de pessoas convivendo com esse transtorno sem saber, sem se queixar, sem ser cuidada. Isso que a gente vem pensando, né, no mutirão, que é relacionar a saúde mental com o contexto de vida da pessoa, é algo que é fundamental para a gente fazer essa discussão avançar. Como que quando a gente faz mudanças e ajustes no nosso contexto, naquilo que está ao nosso redor, na paisagem que nos circunda, a gente tem efeitos muito profundos sobre a nossa saúde física, especialmente sobre a nossa saúde mental. E aí, Ari? Igor? Check. Igor? Check.